Oi, eu sou a Ju do Joem Books e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai continuar uma longa e eterna saga, que é eu indicando livros de países diferentes. Se você me conhece e se você conhece esse canal, você sabe que eu tenho a meta de ler todos os países do mundo. Mas isso é muito difícil, porque nem todos os países são traduzidos, as línguas, os livros, e nem todos os países são abertos, né, à divulgação, enfim. Estou tentando, e eu acho que é sobre tentar. Eu também tenho um clube do livro sobre isso, mas é mais focado nas escritas de mulheres ao redor do mundo. E se você quiser conhecer ou quiser participar e apoiar esse canal, é sendo membro ou indo lá no Catarse. As 4 próximas leituras já estão postadas lá no meu Instagram no fixado, caso você tenha curiosidade de saber o que a gente vai estar lendo nos próximos 4 meses. Bom, ano passado eu decidi que a forma mais fácil para mim seria separando em continentes e atualizando vocês, né? Eu fiz ano passado da América Latina e agora eu vou fazer do continente asiático. Muito difícil, porque muitos países asiáticos não foram traduzidos ainda no português. Mas eu tenho aqui algumas dicas e alguns livros incríveis para falar com vocês, e eu também vou deixar os livros que estão na minha lista quando eles estiverem já publicados no português, mesmo se eu ainda não li. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir, de compartilhar e de hypar, que ajuda muito, muito, muito esse canal e as pessoas conhecerem este canal mais e, enfim. Começando pelo Afeganistão, eu já li 2 livros de autores diferentes. O primeiro é The Birken Circle, que é um memorial de uma autora que nasceu no Afeganistão e que teve que sair de lá. Então é um memorial escapando do país, né? E é muito bonito, é muito triste, é sobre ela e a família dela, e então é um livro de não ficção, mais ou menos, né? Porque é um livro de memórias, enfim. O Caçador de Pipas é o clássico, né? Acho que todo mundo conhece o Khaled Hosseini, que é o autor desse livro. Ele também ganhou filme e é um livro que, quando eu li, eu fiquei bem impactada, né? Uma história muito triste sobre 2 meninos que cresceram juntos, mas que eles são separados por causa de uma tragédia que acontece com um deles e que o outro não se manifesta sobre, né? E isso marca a vida deles para sempre. E eu, ultimamente, não leria mais do autor, porque já li outro livro dele, e eu acho que ele é aquele tipo de escrita que só marca pela tragédia, né? Então, ele vai falar essa história sempre cercada de muita violência, de muita tristeza dos personagens, e não é mais uma escrita que eu acho que seja pra mim, sabe? Só focar no sofrimento e, enfim, no choque da violência e na violência explícita não é a forma que eu vejo mais as coisas, mas enfim. De Bangladesh, eu tenho para indicar para vocês da autora Adiba Jayagirda, que, na verdade, ela mora em Dublin, mas ela vai falar, né, sobre personagens que vivem em Dublin e tem a família de lá e das religiões de lá. E esse livro é Pegas de Surpresa, que é um livro que foi lançado no Brasil, mas eu li na época que ele ainda não tinha sido lançado, eu li em inglês, e eu fiquei muito feliz quando foi lançado, porque é um livro sáfico e para jovem adultos, né, e eu acho que é muito importante ter essa representatividade, além de falar muito sobre religião e costumes muito diferentes, então eu acho muito legal que tenha sido trazido. Essa autora vai lidar muito com a religião e como a protagonista se sente, né, no meio disso. E também vai falar sobre diferenças de culturas, porque ela se apaixona por uma menina que vai começar a fazer rena com ela. Só que essa menina, ela é brasileira e ela começa, tipo, ficar, uai, por que você tá fazendo rena, sabe? Tipo, o que isso tem a ver com a sua cultura também? Então, tem essa conversa sobre apropriação cultural e formas de ver culturas, enfim. E outro livro que tá na minha wishlist é Frankenstein em Bagdá. Eu tô louca pra ler esse livro. Infelizmente, não foi publicado ainda no Brasil, mas eu acho que eu irei ler em inglês, porque a premissa desse livro parece incrível e eu decidi mencionar pra vocês. Camboja tem A Sombra da Figueira, de Vadei Ratner. Eu não li, mas tá na minha wishlist e muito provavelmente vai ser um dia lido pro meu clube do livro. De Cazaquistão tem um livro do Kindle Limited, que a autora é independente, que se chama A Ghost Story, da Dona Mazur, mas na verdade eu nunca li e tá na minha lista e tá no Kindle Limited, só que só tá em inglês. Então, caso vocês queiram conhecer, fica essa dica aí.
Da China, a gente está tendo algumas novas escritoras, principalmente em fantasia, né, com elementos da cultura chinesa, mas eu vou deixar a indicação de uma não ficção, que é As Boas Mulheres da China, que é um livro que vai falar sobre mulheres chinesas, né, e os lutos delas e as violências que elas sofrem, e o machismo e as faltas de oportunidade. E eu acho que é um livro essencial para ser lido, principalmente por nós, mulheres, mas enfim, por todos nós, né? Conhecer um pouco mais da cultura sobre pessoas que vivem nesse local e sobre o que elas não concordam com o que acontece também é muito importante. Singapura, eu vou indicar para vocês Ponte, da Charlene Tell, que é um livro bem diferente, porque ele vai falar sobre uma menina que ela é filha de uma ex-atriz, que agora é médium, e ele tem alguns elementos, tipo, meio de terror. Elas vivem numa casa meio abandonada, enfim, não tá bom a situação financeira na família. E a única coisa boa que acontece com ela é conhecer uma outra amiga, até que essa amiga também vira obcecada pela a ex-atriz, né? Pela mãe, pela carreira de ex-atriz. Então, rola um ciúme, rola uma obsessão, rola umas coisas esquisitas, mas é muito interessante, tá? Eu gosto bastante dessa escrita. Se eu não me engano, eu dei 3,5 na época. Da Coreia do Sul, muitas autoras magníficas, a gente tem muita literatura muito maravilhosa chegando para nós, da Coreia do Sul, né? Eu vou indicar Atos Humanos, da Han Kang, que é uma autora que recentemente ganhou o Prêmio Nobel, né? Esse é o meu livro preferido dela. Eu li outros dois, A Vegetariana e o livro branco dela também. Esse foi o meu preferido porque, assim, uma ficção histórica, né? Ele vai falar do massacre que aconteceu em Gyeongju, que é uma cidade sul-coreana, e ela vai falar sobre um massacre que ninguém fala sobre, né? Mesmo lá, que é bem apagado, assim. Então, eu acho que é muito interessante da gente conhecer, até pra gente entender politicamente o que ocorreu ali nesse massacre. E é um livro muito triste, que a gente leu também pro Catarse, mas que eu acho muito necessário, e eu acho que a escrita dela tá como uma homenagem, uma memória a essas pessoas, e eu acho que isso é muito bonito. Filipinas, eu não li ainda, mas tá na minha lista, Ilustrado, do Miguel Sijuco. Do Iêmen, eu tenho pra indicar um que eu li recentementíssimo. Hoje de manhã eu terminei ele. A Land Without Jasmine, Uma Terra Sem Jasmine, só que esse livro, ele não tem em português. Ele tem no Everand, e se você quiser meses gratuitos, se você assinar o link abaixo do Scribd, você consegue mês gratuito do Everand, e tem muito livro por lá, de autores diferentes, o que é muito legal. Esse, infelizmente, só em inglês, mas tem muito livro brasileiro lá, e audiobooks, enfim, é onde eu sempre escuto os meus. Mas esse livro é bem curtinho, ele tem menos de 100 páginas, e ele vai falar sobre o desaparecimento da Jasmine, e a cada capítulo é um protagonista diferente, são 6 capítulos, e vai começar com ela, né? E é quase uma crítica em como os homens veem as mulheres no Iêmen, né? E em como elas são sexualizadas, e como elas são totalmente violentadas, né? E, enfim, é muito interessante, mas vai para um lado meio policial e vai para um lado meio surreal também, mas é legal. Da Índia eu também já li alguns, mas eu vou indicar para vocês A Distância Entre Nós, da Trinity Unriguar. Se eu não me engano, ela tem livros no Kindle Unlimited, e eu acho que esse tá. É um livro que vai falar sobre diferenças de classes e diferenças de culturas, e vai contar a história de uma mulher e da empregada dela, e de como elas se conectam e também de como elas não se conectam, né? É muito interessante as conversas que elas têm e as diferenças de pensamentos entre elas, do que importa uma outra, né? E é um livro que eu recomendo bastante. Do Irã, a HQ Persepolis, que é uma autobiografia da autora, né? E vai falar sobre cultura, política, religião e sobre o Irã, né? E ser mulher e uma menina crescendo nesse país. Do Iraque, eu tenho para indicar um que eu ainda não li, mas eu tô louquíssima para ler, que se chama Ave Maria, de Sinan Anton. Israel, e daí vamos conversar sobre, né? Eu sei que muita gente acha que se você lê sobre autores israelenses, você está concordando com Israel. E eu acho que é importante a gente ler para a gente entender as coisas. Então, eu vou sim indicar uma autora israelense, não porque eu concordo com a política de Israel, pelo contrário, né? Vou indicar, inclusive, depois outro livro da Palestina que vai
mostrar essa violência que ocorre, né? Essa violência e essa dominação de espaço que ocorre, né? Mas eu quero falar sobre esse livro porque eu acho que se a gente fingir só que Israel não existe, a gente não tá tratando do problema. O problema é que Israel existe. Israel é vista como um país. Quer a gente queira, quer não. E é por isso que ela está dominando a Palestina. Quer dizer, não é por causa do seu pensamento, mas enfim, ela existe e está dominando um local e matando, né, e criando toda essa guerra, e não só um local, né, vários outros locais. Então, assim, a gente precisa entender que pessoas nascem israelenses e não significa que elas concordem com o que Israel está fazendo. Inclusive, a autora não concorda. Acho que é importante a gente falar sobre isso, porque uma vez eu falei sobre esse livro e as pessoas entenderam como se eu apoiasse Israel, o que, assim... Gente, vamos estudar um pouco, vamos ler as coisas, que eu acho que é importante, sabe? É importante. Tem um motivo de que a gente precisa estudar, às vezes, e ler. E esse aqui é O Despertar dos Leões, da Ayelet Guardar Goshen. E a gente também leu pro Catarse e falou bastante sobre, depois leu sobre a Palestina, né, no Catarse. E esse livro vai falar sobre diferentes etnias, diferentes religiões, e vai contar a história de um médico que é para ser um bom moço até que ele atropela um homem e não presta ajuda para salvar esse homem, e esse homem morre. E ele não prestou ajuda porque esse homem era uma pessoa diferente dele, era uma pessoa de uma outra raça, de uma outra etnia, de uma outra religião. Então, tem uma crítica muito grande aí em como pessoas que se dizem bacaninhas, na verdade, não são, de fato, né? Eles carregam muitos preconceitos. E ele vai tentar te convencer que ele é um cara bacana. E eu acho que esse livro é bem interessante, ele é bem longuinho, né? Mas eu acho que é interessante até da gente entender certos conflitos religiosos que acontecem. Aí, Japão, também temos muita literatura japonesa. Vocês sabem que eu tô sempre indicando, por exemplo, o Murakami, apesar dele falar das mulheres de uma forma bem esquisita, mas eu vou indicar um aqui que eu indiquei recentemente também, que é Querida Combine. É o meu trabalho preferido japonês, até o momento que eu já li, e Querida Combine vai falar sobre uma mulher que ela quer só trabalhar numa loja de conveniência, ela não quer outra coisa da vida dela, ela não quer casar, ela não quer ter filho, e a sociedade não entende isso e julga ela um monte. Então ela lidando com isso, ou não lidando também, né, porque é difícil lidar com essas coisas. E eu acho que tem uma crítica incrível e, enfim. Da Jordânia tem o Meu Nome é Salma, de Fadia Fakir, que eu ainda não li, mas tá na minha lista. Tem uma capa meio esquisita, meio tipo assim... livro dos anos 2000? Tem, não vou mentir pra vocês, mas a história parece bem interessante. Da Malásia, eu tenho uma autora que é um pouco difícil de encaixar, porque o Google também me diz que ela nasceu na Malásia, ao mesmo tempo que me diz que ela nasceu na Filipinas. Então, assim, eu não sei de que lado eu estou, mas ela tem ascendência da Malásia, né? No caso, era a época que ainda era Malaya. E ela vai falar muito sobre isso. Ela também tem ascendência da China. E no livro que eu li inteiro já dela, que é A Noiva Fantasma, que não é esse aqui, vai falar muito sobre a Malaya e a China. E as culturas, como elas se misturam, enfim. Esse aqui, me parece... eu comecei a ler ele, mas eu ainda não terminei. Eu comecei a ler ele ontem. Me parece que vai falar mais sobre a parte da Malaya mesmo, até porque o livro se passa em Malaya. E ele vai misturar essas culturas de fantasia, religião e mitos e tradições da Malaya, né? Esse aqui é A Noite do Tigre. E é isso, eu gosto muito dessa autora e indico ela muito para se ler. Paquistão, eu tenho aqui O Último Homem Branco, que é do Mohsin Hamid, e esse livro foi inspirado no que o autor começou a sentir quando aconteceu o atentado, né, nos Estados Unidos, e como ele se sentiu vivendo lá e indo lá, em como se do nada ele fosse uma pessoa diferente, culpado das coisas. Então ele meio que fez uma distopia, um realismo mágico, um livro contemporâneo e real, que critica isso, e critica a forma das pessoas tratarem as outras diferente por algo, né?
E nesse caso aqui, o que acontece nessa cidade é que as pessoas começam a acordar com cor diferente. E a gente sabe que tem muitos problemas de raça também presentes na Ásia, né? Em que pessoas mais escuras são sempre vistas como menores e enfim. E esse livro vai falar sobre isso, né? Como se todo mundo dessa cidade comece a acordar mais escuro. Por quê? E quais são as consequências disso, sabe? Muito interessante, eu gostei muito desse livro, eu dei 4 estrelas pra ele. Aí chegamos à Palestina, né? Detalhe menor, também já indiquei recentemente, é um dos meus livros preferidos do ano passado. A autora, eu acho que teve uma sensibilidade muito grande para falar sobre um assunto que é tão vivo, tão presente, e tá ali presente nos pequenos detalhes, nos detalhes menores desse livro. Mas vai falar sobre uma jornalista, basicamente vai falar sobre a jornalista, mas aqui a primeira parte não é sobre a jornalista, e sim sobre o que a jornalista vai investigar. Mas a maior parte ocorre da jornalista. Uma jornalista que está investigando um caso de uma menina que foi brutalmente morta e abusada por soldados israelenses, no local que era da Palestina, né? Soldados que invadiram este local. E anos depois ela vai investigar mais sobre esse caso no local que hoje é considerado de Israel. E daí vai falar muito sobre, assim, a mudança de língua, sobre a mudança do mapa. Nossa, é muito interessante. Os pequenos detalhes desse livro são o que fazem o livro. Então, é incrível. E daí, eu também tô na minha lista de ler autores palestinos, tem muitos na minha lista, mas os livros do Ghassan Kanafani são, com certeza, livros que eu quero ler. Eu acho que tem alguma coisa, Memorial dos Dias Tristes, Memórias de Dias Tristes, que é o que eu mais quero ler. Eu não lembro se é esse o título, mas eu vou deixar aqui e eu tô louca pra ter esse livro. Da Síria tem mais um livro que eu não li ainda, que é A Família que Devorou Seus Homens, de Dima Wanos. Eu tô louca pra ler esse, achei esse título incrível e tô muito curiosa pra ler. Da Tailândia, eu tenho 2 indicações, né? Uma é As Extraordinárias Cores do Amanhã. Novamente, é uma autora que ela não é da Tailândia, mas ela tem a família de lá. Se eu não me engano, ela não nasceu na Tailândia, mas ela tem toda a família e ela vai fazer uma história que vai falar sobre uma menina que perdeu a mãe recentemente, a mãe se suicidou, e ela acha que a mãe virou um pássaro, né? Se voltou numa forma de pássaro para se comunicar com ela. E essa menina também mora nos Estados Unidos, mas tem a descendência tailandesa, e ela começa a entrar mais em contato com a cultura e até ir para a Tailândia para tentar entender o que aconteceu com a mãe e o que esse pássaro representa. Então, tem um realismo mágico, tem muito sobre cultura, sobre religião, e como o livro se passa metade nesse país, eu acho que é uma boa indicação de leitura, e também por falar muito da cultura, tá? Mas um outro que eu ainda não li, mas tem no Kindle Unlimited em inglês, é Jasmine Nights, que eu vou deixar a capinha aqui, caso você queira, e também todos vão estar linkados aqui embaixo, caso você queira ir mais fácil com eles. Por último, o último país que eu li, tenho indicações, é o Vietnã. Esse aqui se chama Hu, que é da Kim Thuy, e vai falar sobre a experiência de migração também, né, do Vietnã pro Canadá, se eu não me engano. E agora eu não tenho certeza. Eu li faz um tempinho. Ela vai passar por outros lugares, vai passar pela Malásia também, pela Tailândia, e daí vai terminar em Quebec. É uma ficção com base em memórias, né? Então vai falar muito sobre da experiência da protagonista, mas também dos pais, né? E de como os pais sofreram com essa diferença de língua, de cultura, e como foi ser refugiado de um país, né? E é um livro muito bonito mesmo. Dá pra ver que tem muito amor aqui dentro e tem muita dedicação, sabe? De tipo assim, tentar entender o que é essas coisas que passam, sabe? O que é essa migração. E, obviamente, tem muito da própria autora aqui, né? Então, eu recomendo muito a leitura desse aqui. Se você tiver alguma indicação de autores de países que eu não citei da Ásia, por favor, comentem aqui embaixo. Eu gostaria de informar que eu não coloquei nenhum país transcontinental, porque eu vou fazer um vídeo só para países transcontinentais, para não ficar confuso em qual lado é, sabe?
qual cidade é qual, não. Então vai ter um vídeo indicando para cada país transcontinental também. Mas é isso, eu gosto muito da literatura asiática, eu acho que é muito importante quando a gente fala da literatura asiática a gente não deixar de lado países, né? E geralmente ocorre, né? A gente percebe que é muito mais fácil ler a literatura japonesa e da Coreia do Sul, até porque é a mais acessível, mas existem outros países, existem outros livros e eles são igualmente importantes de ser lido e falados, né? Preservados, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que se vocês quiserem comentar aqui embaixo os livros preferidos de vocês, de algum desses países aqui, eu vou adorar saber. E também lembrando que se você quiser fazer parte do meu clube do livro e quiser ler um país diferente, só que focado em literatura feminina, nós temos tanto nos membros quanto no Catarse. É o mesmo grupo, são as mesmas reuniões. Além disso, tem sprint semanal, tem filminho mensal e tem sorteio mensal também dos livros para os participantes. É isso, muito obrigada a todos que assinam, muito obrigada aos apoiadores e muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, tchau!